Muito já foi dito sobre a revolução que aconteceu com o wrestling na Filadélfia no começo da década de 90. Muito disso já acabou tomando uma pá de areia com o tempo, mas mesmo assim, algumas lembranças permanecem até hoje. Uma legião de fãs em todo o mundo canta de peito aberto pela ECW. Porém, muitos daqueles que hoje cantam pela ECW sequer viam a empresa, que hoje parece ser universalmente conhecida. Atualmente, inúmeros DVDs já contaram a história da ECW, sua ascensão e a sua queda. No entanto, a história completa é amplamente cheia de controvérsias e momentos incontestáveis, e normalmente ela não era contada. Bem, até agora. A série História da ECW contará pra vocês a história dessa revolução em uma releitura de vários episódios famosos. Vida longa à revolução! Para a indústria do wrestling nos Estados Unidos, o início de 1991 foi o pior dos tempos, e praticamente todos os fãs sabem disso. A World Wrestling Federation, nas mãos de Vince McMahon, fazia uma versão mais leve ainda da sua programação cartunesca que tanto fez sucesso na década de 80. Uma das válvulas de escape dessa programação voltada ao público infanto-juvenil era a história de topo envolvendo o Sergeant Slaughter, que traiu a pátria e uniu-se ao Iraque em plena Guerra do Golfo, o que fazia muitos fãs se ligarem à programação por isso. Enquanto isso, a WWF realizaria o WrestleMania 7 no Los Angeles Coliseum e se viram obrigados a levar o show para LA Sports Arena. A versão oficial dizia que era uma medida de segurança por causa das ameaças que o Slaughter vinha sofrendo, mas a verdade é que a venda de ingressos estava grotesca. Por trás das câmeras, Vince McMahon encarava dois grandes problemas: acusações de abuso sexual, como eu já contei aqui no canal Rádio de Pilha Driver, e a prisão de um médico que eventualmente colocaria Vince McMahon frente a um juiz federal, naquele que ficou conhecido como o escândalo dos esteroides. Enquanto isso, o que mais se aproximava da WWF era a WCW, empresa comprada por Ted Turner, que apesar de ter um plantel recheado de talentos como os Steiner Brothers, Brian Pillman e o Vader, sem falar da galera que veio proveniente da parceria com a NJPW, como Jushin Liger e o The Great Muta, ainda não apresentava um produto convincente e parecia uma cópia barata da WWF. Além do mais, a principal estrela deles, Ric Flair, enfrentava tensões com Jim Herd, a grande mente responsável da empresa em 1991. Isso eventualmente ocasionaria sua saída. Enquanto o público cresceu assistindo Hogan e o Flair a lutar, acabaram se desenvolvendo vendo coisas como o Wrestling Observer Newsletter e o PW Torch, que ao contrário de jornais da década de 70, contavam os bastidores políticos do wrestling. Estes jornais acabaram recebendo dentro da indústria o nome de Dirt Sheets, e os fãs que os acompanhavam se tornaram os Hardcore Fans, ou Smart Marks. Na Filadélfia, um homem chamado Joe Goodhart decidiu que precisava preencher esse nicho de Hardcore Fans deixado aberto pela WWF e pela WCW. Embora ele talvez nunca tenha pensado, acabou criando uma série de eventos que daria ao termo Hardcore um novo significado. O território da Filadélfia, historicamente, sempre foi um dos grandes concorrentes da programação cartunesca da WWF, pois lá as Jim Crockett Promotions apresentavam um conteúdo mais voltado à ação dentro do ringue e principalmente com muito mais sangue. A cidade em si sempre teve a fama de ter um povo hostil, e todas as vezes que aparecia lá um babyface no estilinho old school, o pessoal sempre dava aquele popular carinho da torcida. Dentro deste cenário, em 1990, Joe Goodhart formou a empresa Tri-State Wrestling Alliance, nome dado para simbolizar os estados da Pensilvânia, Nova Jersey e Delaware. Rapidamente, a empresa ganhou popularidade entre os hardcore fans por promover supercards de 4 horas, com tudo o que havia de melhor no território independente. Por exemplo, em março de 1991, Joe promoveu um show com nomes do naipe de Cactus Jack, Eddie Gilbert, Terry Funk, Jerry Lawler, Ivan Koloff, The Sheik, Manny Fernandez e Abdullah the Butcher. Esse show tava lotado e teve uma renda de mais de $30 mil. Só que apesar desse dinheiro, seria difícil para o Goodman equilibrar as contas. Sempre houveram críticas na forma dele montar os seus cards, e muitos talentos até inflacionavam seus cachês quando recebiam as ligações para aparecer nos shows da Tri-State, pois sabiam que o promotor não entendia tanto de promover e pagaria qualquer coisa que fosse pedida. E aí então ele começou a promover shows cada vez mais sangrentos e a ter polêmicas nos bastidores com os seus talentos, como Missy Hyatt, famosa valet da WCCW e da UWF na década de 80. O promotor estava vendendo fotos dela sem
sem autorização, e isso gerou uma bela de uma treta nos bastidores de determinado show. Joe também, mesmo sabendo que alguns lutadores estavam machucados, anunciava a presença deles. Ele até anunciou uma luta entre os Nature Boys, Buddy Rogers, na época com 71 anos, e Buddy Landel, um jovem promissor. E ele chegou ao cúmulo de anunciar um show em parceria com a All Japan Pro Wrestling, a moda do momento entre os hardcore fans. Só que tanto a luta dos Nature Boys quanto esse show com a All Japan nunca aconteceram. Por outro lado, Joe foi um dos responsáveis por revelar The Sandman, que na época ainda tinha um personagem surfista que parecia mais uma cópia do Sting. Eles eram anunciados do mesmo jeito, do mesmo lugar, e poucos de nós imaginaríamos naquela época que aquele homem seria uma das principais figuras do hardcore wrestling. No começo de 1992, envolto em um emaranhado de dívidas e mentiras que ele mesmo criou, Joe declarou falência da empresa, tirou um belo dinheiro do seguro e seguiu a sua vida sem mais vender ingressos para shows fantasiosos. Por outro lado, o anunciador de ringue de Joe, Todd Gordon, tratou de juntar os pedaços e começar uma nova história, que eu vou contar no próximo episódio da nossa série A História da ECW. O texto dos roteiros desta série tá sendo baseado nesse livro que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, esse de nome impronunciável. Eu peço que vocês deixem os seus likes e as suas opiniões sobre este primeiro episódio. O nosso segundo, já antecipando aqui, vai falar sobre o comecinho da ECW propriamente dita. Vamos meter like aí, galera! Em breve eu volto. Tchau, tchau! Fui!